E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o TDAH ele é um transtorno que não é de atenção. É um transtorno de intenção e performance. Como assim? Que TDAH, na realidade, é um transtorno de performance. Por quê, Simon? Porque pensa comigo. O TDAH é aquele cara, Lutz. Aquele cara... Vou trazer alguns exemplos aqui, né? Uhum. É aquele cara que... Vamos imaginar o TCC. Fazer TCC da faculdade. Daqui 4 anos TCC, pô. De boa, tá tranquilo. Enquanto o TCC tá aqui, ó, eu não preciso me movimentar pra fazer o TCC. Tá aqui, ó. Tô de boa, tô tranquilo. O TCC tá aqui, ó. A minha atividade, seja lá o que for, tá aqui, ó. Enquanto esse algo não estiver aqui bem na minha cara, amanhã o TDAH ele não consegue entrar em movimento pra fazer. É porque ele não sabe fazer o TCC? Não, ele sabe. TDAH não tem nada a ver com aprendizagem. Tem nada a ver com conhecimento. A parte que você aprende é essa. A parte que você coloca em prática é o córtex pré-frontal. Então o TDAH é o cara que sabe a mesma coisa do que o cara que estudou e sentou na carteira dele do lado, que é da mesma idade, que é do mesmo bairro, que é do mesmo sexo. Ele sabe tudo. Por isso que ficar ensinando habilidade para TDAH é perda de tempo. Tu tem que aprender a gerenciar tempo. Ele sabe o que ele precisa fazer para gerenciar o tempo. O problema não é que ele não sabe. O problema é ele não conseguir colocar aquilo em prática. E aí entra a história da dopamina e da noradrenalina. O que a dopamina faz? A galera pensa em dopamina sempre como recompensa, né? Recompensa. Cara, dopamina não é só sobre recompensa. Na realidade, o solta a dopamina, libera a dopamina como recompensa, ela é menor do que aquela que você precisa para entrar em movimento. E aí que tá o ponto. O que é o TDAH? É o entrar em movimento, colocar em prática o que eu sei. O gene, tá? O gene que faz a transmissão, vamos dizer assim, de dopamina no TDAH é como se fosse a gente tivesse uma falha ali. Então, vamos imaginar essa garrafinha de água aqui, tá? O indivíduo que não tem TDAH, ele tem essa garrafinha de água cheia, esse tanque de combustível de energia interna, de dopamina e de noradrenalina lotado. O cara que tem TDAH é pela metade. Ele tem menos, né? Menos. Então o que acontece? O esquema da dopamina não é eu conseguir pegar essa garrafa e ficar feliz porque eu peguei. É eu ter suficiente para entrar em movimento para pegar. Tá? E o TDAH ele tem uma produção desregulada de dopamina e de noradrenalina. O que é a noradrenalina? A noradrenalina é como se fosse pra deixar você focadinho ali, pra estimular. Tô falando um português aqui, pessoal, pra ficar claro, tá? Boa. A minha linguagem é essa, tá? A dopamina é pra fazer tu entrar em movimento. A noradrenalina é pra deixar você ali, ó, pra instigar você pra aquilo. Os dois andam casadinhos, tá? E por que de última hora tu entra em ação? Porque de última hora tu libera adrenalina, que tem algo parecido com a dopamina que com a noradrenalina. A adrenalina é o quê? Caraca, não dá tempo mais. Olha isso, tu cria uma força que você não tinha da onde pra entrar em movimento e fazer. E fica no hiperfoco danado. Sabe aquele meio que aquela tensãozinha que você fica, sabe, fazendo? Aquela noradrenalina. Quando não é estimulado pra esse de última hora, tá? Entendeu? A dopamina te coloca. A noradrenalina, ela deixa você ali, sabe? Pá! E esses dois juntos que o TDAH tem de maneira desregulada. E o que acontece? Voltando pra história. Enquanto uma atividade estiver muito longe, o TDAH ele não consegue entrar em movimento para fazer. Ele não consegue se engajar em uma série de atividades coordenadas, planejadas, para entrar em movimento e fazer aquilo que ele precisa fazer. Ele só faz quando tá de última hora. Só que é o seguinte, o que acontece quando tá de última hora? Você entrega de qualquer jeito. Você entrega fora do prazo. E aí ninguém entende isso como uma falha neurobiológica que é. Todo mundo olha pro cara e fala, vagabundo, porra, teve 2 anos pra fazer e não fez. E competente. Olha lá, ó. Não entrou em movimento. Como assim? Você tá entendendo? Entendo. Isso num contexto, né, de um TCC, por exemplo. Mas isso é pra tudo. Aí tu começa a entender. O TDAH, o que é? É um transtorno neurobiológico
que afeta essa parte aqui, ó, atrás da testa do cérebro, que é o córtex pré-frontal, né? Olha que interessante. O córtex pré-frontal não é a parte onde você aprende uma habilidade, é a parte onde você coloca em prática aquilo que você sabe. Então, olha só, se eu não consigo colocar em prática aquilo que eu sei com a mesma assertividade que o Lutz, qual dos dois performa melhor? O Lutz, porra. Porque eu não consigo pegar aquilo que eu sei, eu e o Lutz sabemos. Igual, eu sei igual você. Só que tu consegue implementar, eu não consigo. Eu não entro em movimento. Eu tenho uma menor... Então, você tá entendendo o que eu quero dizer? Quando a gente fala de motivação, não é motivação não. É motivação de entrar em movimento para fazer o que precisa. E olha aqui, o Walt Disney tem uma frase que eu gosto pra caramba. Que ele fala assim, sucesso é a habilidade de você se engajar em uma série de tarefas independente das advertências, dos estímulos que tiver ao teu redor. Então, peraí. Quer dizer, então, olha isso. É uma frase do Walt Disney. Se eu pegar que sucesso é isso, você começa a entender que o TDAH, então, ele é um indivíduo que pra ter sucesso, meu amigo. Porque, olha só, é difícil, cara. E aqui que tá o ponto. Porque, olha só, a dificuldade do TDAH, a falha do TDAH é exatamente isso. É no quê? É eu conseguir me engajar numa série de atividades, sabe, sequenciais, o passo a passo. Porque, Lutz, vamos imaginar, tu montou esse estúdio aqui, cara, parabéns, bonito pra caramba, porra, que projeto. O ser humano é o único ser que ele consegue... Olha que... Vamos imaginar que foda, tá? Pensa as pirâmides do Egito. Não é foda a pirâmide do Egito? Uhum. Puta que pariu. Só que já... Eu vi um vídeo dela, inclusive, esses dias. Olha isso. Não é foda? Foda pra caralho. Só que mais foda do que você ir lá e ver as pirâmides do Egito é tu pensar que antes alguém teve que pensar nela. Alguém teve que idealizar a pirâmide do Egito. Teve um cara, né? Teve alguém que teve que idealizar, imaginar a pirâmide do Egito. O cérebro humano, o ser humano é o único que consegue criar projeções. E, detalhe, se engajar sem recompensas imediatas para atingir aquilo que ele idealizou. Um rato, ele só responde a estímulo. O ser humano, ele consegue se automotivar sem ter um estímulo. Uhum. O ser humano, ele consegue pegar aquilo que ele idealizou, jogar para o sistema límbico. No sistema límbico, ele se motivar para se engajar numa série de atividades ordenadas para atingir aquilo depois. Faz sentido? Faz. É só a gente que consegue fazer isso. E o TDAH? O indivíduo com TDAH não tem Ele isso, sonha. né? Claro que ele sonha. Ele tem projeto. Uhum, Só que aí que tá. A diferença é que quem não tem o transtorno consegue sonhar, idealizar, pegar e jogar aquilo pro sistema límbico e fazer o quê? Se automotivar, entende? Numa série de ações, atitudes coordenadas para chegar naquele objetivo. O TDAH, ele não consegue fazer isso com a mesma performance que as outras pessoas. Só que então o que o TDAH faz? Vamos lá, vamos chegar nesse ponto. E aí tem um ponto 2. Uhum. Além dessa produção desregulada de dopamina, de noradrenalina, tem um negocinho na córtex pré-frontal que chama funções executivas. Funções executivas são um conjunto de habilidades, vamos falar assim, do cérebro, tá? Vamos imaginar. É como se fosse o CEO da empresa cérebro. Boa. Vamos imaginar uma empresa, tá? Sem CEO. O que acontece com uma empresa que não tem CEO? Não tem pra onde ir, né? Não sabe. Vai quebrar, é bom, vamos usar as palavras que seria uma empresa sem CEO. Falência, quebra, desorganização, caos, sem comando. Uhum. Você tem TDAH que você tá me ouvindo? Tua vida parece o quê? Um caos, desorganização, você deve estar quebrado financeiramente. Exatamente o que acontece numa empresa sem CEO. O que as funções executivas elas fazem, tá? Só pra você entender. Uhum. Função executiva é responsável por planejar, organizar, categorizar,
definir prioridade. Aí olha o que eu falei pra você. O TDAH, olha que louco. Vamos pensar, o cara finalmente ele conseguiu entrar em movimento pra fazer aquilo. Quando ele entra em movimento, sabe o que acontece? Ele tem dificuldade de pensar o passo a passo que ele precisa fazer pra... Ele tem dificuldade de categorizar. É isso aqui, é real. Definir a prioridade. Ó o caos começando aqui. Aí vamos supor que ele consiga passar essa barreira. Ele tá engajado na atividade. Tem 1 milhão de estímulo à volta dele. Pessoa chamando pra... Você tá entendendo? Aí a gente começa a entender... O TDAH joga no hard, né? É o que eu falo. Você falou uma frase que eu costumo dizer. Deus olhou pra nós e falou assim, olha só. Isso aqui vai jogar no modo easy. TDAH, vai viver a vida no modo hard. Porque além de tudo isso, olha isso. Aí o cara fala assim, porra, mano, não é possível. Eu tô estudando, caramba. Eu fiz um monte de curso. Agora eu vou. Fiz o meu curso de desenvolvimento pessoal. Ele não precisa aprender habilidade nova. Você que tem TDAH que tá aí, deixa eu te contar uma coisa. Sabe por que você fica comprando um monte de curso online? Não é mais um curso online que você tem que comprar. Que você não precisa aprender habilidade nova. Não é sobre aprender uma habilidade. É sobre colocar em prática o que você já sabe. E aqui que tá, sabe, beleza. E agora? Então como eu coloco em prática? Aqui que tá, o ponto de regulação do TDAH é sempre o externo. O ponto de motivação... Ó, o TDAH, então, você perguntou, o que é TDAH? É um transtorno de intenção e performance. Acabei de explicar. Olha só, se tá eu e o Lutz junto, tá? Eu e o Lutz junto. A gente tem que entregar o TCC. A gente aprendeu a mesma coisa, tá fazendo sobre o mesmo tema. Quem vocês acham que vão performar melhor? Tem probabilidade de performar melhor? O Lutz. Por quê? Ele não tem essa dificuldade de categorizar, de organizar. Ele consegue se planejar, ele entra em movimento. Então ele vai performar melhor. Pra começar. Depois, Lutz, quando você montou esse estúdio aqui, vamos ser sinceros, foi tudo no susto? Pode ser que uma coisa ou outra seja. Mas, por exemplo, pra eu vir aqui pra viagem, você não teve que ir lá, organizar a vinda, ver o horário. O que é isso? Tem que existir uma agenda. Vou pesquisar. Quantas pessoas você pesquisou pra trazer aqui? Você trouxe um monte de cara foda aqui, né? Eu sou o mais aqui que tô vindo aqui, só tem gente foda. Não. Você é foda. Aqui, ó, problema. Eu só precisava desse reforço positivo, entendeu, gente? Então, o que é isso? Você precisou o quê? Ser intencional. Para eu conseguir algo que está no futuro, eu tenho que ser intencional hoje. É óbvio. Se eu quero aquela minha barriguinha tanquinho, né? Ficar sarado no final do ano, eu tenho que ser intencional em janeiro e fevereiro, para treinar todo dia, ter as atitudes necessárias hoje para colher lá na frente. Aqui que tá o detalhe do TDAH. O TDAH ele não é intencional hoje, porque ele responde ao aqui e agora. E ele não entende que vai ter o dezembro, né? Pergunta para um TDAH, como você se visualiza daqui 5 anos? Essa era a pergunta que mais me dificultava. Você tá maluco? Você não consegue nem pensar, né? Porque aqui que tá. A parte do cérebro. Teve um cara, esqueço o nome dele sempre, né, gente? Eu tenho TDAH. Eu falei, vou pesquisar o nome desse cara antes, esqueci. Que aconteceu o seguinte com ele, o Lutz. Esse caso é um caso famoso pra caramba, velho. Ele trabalhava numa empresa nos Estados Unidos, 1800 e alguma coisa, e atravessou uma barra de ferro aqui. Você já viu esse caso? Já vi, mano. Sabe o que aconteceu? Não sei, ele não morreu. Olha que louco, atravessou a barra de ferro, ele levantou, pediu ajuda, foi pro hospital. Depois ele teve um problema de infecção da ferida, mas o cérebro dele não ficou danificado. E a galera achou um absurdo isso. Como é que perfurou uma barra de ferro? Ele continua falando. Continua normal, entre aspas, né? Só que aí aconteceu uma coisa. Foram começar a observar indivíduos que tinham uma lesão no córtex pré-frontal. Quando perguntavam pra ele assim, como que você se imagina daqui 2 anos, 3 anos? Como era algo relacionado ao futuro, essas pessoas não conseguiam responder. Porque a parte do cérebro responsável por visualizar, por programar, por planejar alguma coisa no futuro que tá lá, é o córtex pré-frontal. E é justamente essa parte do TDAH que a gente tem menor atividade. Então o TDAH é um míope do tempo. A gente tem uma cegueira em relação ao futuro. Tudo que tiver no futuro distante eu não consigo enxergar, me programar e entrar em movimento para fazer. Na realidade, eu nem tô pensando sobre o futuro. Eu nem consigo me programar para ele. Por isso que quando você me pergunta, dá até um rebuliço aqui. Você tá entendendo? Sim. Que essa é a parte do cérebro responsável
Olha que loucura, né? E vamos ser sinceros, hoje em dia, pra você viver, antigamente não. Antigamente, nas cavernas lá atrás, era um dia após o outro e acabou. A nossa sociedade precisa planejar. Planejar o casamento, planejar o trabalho, planejar a vida. Aliás, essa é uma das responsabilidades e uma das grandes... uma das grandes questões é o que você quer ser quando crescer, o que você quer fazer. Olha que coisa louca. Como que eu vou planejar? Não é que a gente... não é que o TDAH nunca vai conseguir, gente. Não é isso. Tudo que é cognitivo é treinável, tá? Só que nós temos... E aí o indivíduo ele tem que ter clareza disso. Tem que aceitar. Claro! E aceitar não é falar, eu tenho TDAH. E aqui tá uma outra coisa, gente. Que eu quero falar com o maior carinho do mundo. Eu fiz isso quando eu tive diagnóstico. Eu queria explicar pra todo mundo que eu tinha TDAH. E assisti um monte de vídeo. E queria falar com todo mundo. Queria que todo mundo me entendesse. E ninguém quer saber que você tem TDAH. O teu chefe não quer saber que você tem TDAH. A tua namorada te ama, mas não quer saber que você tem TDAH. Teu pai e tua mãe não quer nem saber também. Mas pera aí, eles me amam. Eles te amam. Eles estão preocupados em ir embora daqui e você conseguir dar conta de viver aqui tranquilo. A real é que teu chefe, se você não entregar o resultado... Meu amigo, você tem TDAH? E daí? Não entregou o resultado. Não entregou o projeto a tempo. Tua namorada não vai aguentar a tua desregulação emocional. Teus amigos não vão aguentar as ofensas. O jeito que você vai tratar eles. Eles podem perdoar um atraso, mas eles não vão aguentar uma maneira desregulada que você vai tratar eles. Uma resposta dura. Então, resumindo, é tua responsabilidade, a partir do momento que você tem diagnóstico, de entender o que é o TDAH e de buscar os meios necessários para cuidar do que é disfunção. Para aí sim você conseguir ter uma vida estável. O TDAH não tem cura, mas é tratável. E aí que tá o ponto. A gente, quando tem diagnóstico, a gente quer que todo mundo entenda a gente. Ah, eu não faço isso porque eu tenho TDAH. Ninguém quer saber. Porque a pessoa não entende, né? Quem não tem não vai entender. E não vai entender nunca. E além de não entender nunca, eu falo isso, às vezes a pessoa fala assim, é duro demais. Não é, além do outro não entender, porque não faz ideia do que acontece com você, meu amigo... É tua responsabilidade buscar o tratamento correto para conseguir ser um namorado bacana, ser um filho, né? Ser um funcionário. É tua responsabilidade. A minha mãe só foi me respeitar depois que eu tive resultado. E adiantaria eu ficar falando pra minha mãe, eu tenho TDAH, me aceita. Não, pô, pergunta se minha mãe me enche o saco hoje. Tia mãe, não. Porque hoje eu tenho resultado. Você tá entendendo? Sim. Não adiantou eu ficar levantando cartaz pra minha mãe. Mãe, eu tenho TDAH, por isso que eu tô saindo de todas as faculdades. Mãe, eu tenho TDAH, por isso que eu não consigo parar nenhum emprego. Tu tem TDAH, então vamos tratar, vamos medicar, vamos fazer psicoterapia, vamos mudar hábito, mudar estilo de vida. Meu amigo, quando eu comecei a fazer o tratamento, eu não tinha dinheiro pra pagar psicólogo. Foi 3 amigos meus que me bancaram o meu início de tratamento porque eu não tinha grana pra nada. Tinha se demitido, não tinha dinheiro pra psicólogo, pra nada. O Márcio, o Carlos e a Letícia. Que da hora. Aí você tá entendendo? Então, por isso que às vezes a galera que tem transtorno, às vezes fica meio assim comigo. Que eu falo mesmo, tu já tem um diagnóstico, deixa eu te falar. Para de querer saber o que te fez ter TDAH. É o seguinte, é um transtorno neurobiológico, tá bom? Tu nasce com ele, beleza? Tranquilo? E é o seguinte, a partir de agora, que você tem um diagnóstico, você tá tendo um passaporte. Tô te entregando um passaporte, ó, toma. O passaporte do diagnóstico é o quê? É um passaporte que vai te dar acesso à medicação, que vai te dar acesso à psicoterapia, que vai te dar acesso à informação, ao que você precisa fazer pra mudar teu estilo de vida. Porque a vida é tua. É só uma vez, mano. Eu não sou meu diagnóstico. Eu não sou meu diagnóstico. E aí, por que eu fico puto? Fico puto, tá? Com quem romantiza transtorno. Boa. Por que eu fico puto? Porque é o seguinte, meu irmão. Eu só fui cair na real. Porque enquanto essas pessoas romantizam transtorno, ai, Michael Phelps ganhou não sei quantas medalhas porque tem TDAH. Tata Werneck é excelente apresentadora porque tem TDAH. O cara lá da Virgin é um bilionário porque tem TDAH. Não, pô! Ele é o medalhista olímpico que ele é, ela é a apresentadora que é, ele é o empresário que é, apesar do TDAH.
Porque eles conseguiram suprir as dificuldades e as deficiências, vamos falar assim, que o TDAH traz. Eles conseguiram compensar elas. Pode ter certeza que pro Michael Phelps se tornar o nadador que ele se tornou, cara, foi mais complicado sim.